Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando mais uma vez aqui no canal Thiago MBD, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. E nós estamos falando neste vídeo a respeito do tema Jesus é Deus. Não é uma pergunta, não é uma exclamação, e sim uma afirmação. O tema da nossa lição de hoje, do vídeo de hoje. Então, eu peço a você que está chegando por aqui, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, e de repente aí conseguimos até o primeiro semestre chegar a 2.000 inscritos. É difícil, mas eu acredito que você pode contribuir e deixar o like e se inscrever no canal. Nós estamos então com o objetivo dessa lição de número 5 da revista da Escola Bíblica Dominical, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Muito bem, então nós vamos ter hoje o estudo, a respeito da lição de número 5 dessa revista. A minha revista é um pouco grande, é fora da curva, meu Deus. Mas é muito boa assim, grande assim, ajuda bastante na leitura e até mesmo anotações, fica a dica aí para você. Objetivos da lição de hoje então: demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Esses são os 3 pontos batidos nessa lição, nesse vídeo de hoje. O nosso textual, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Meus queridos, eu quero fazer um vídeo não muito extenso, então eu vou resumir bem, e cada ponto, cada capítulo, nós vamos fazer aqui um comentário, mas assim, sem muita leitura do texto da Bíblia, e sim eu quero fazer leituras que somam ao texto da Bíblia, tá bom? O texto da Bíblia, o texto da revista, e também da Bíblia, Mas o nosso texto, então, base para essa lição é João, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4, e depois do versículo 9 ao 14. E nós estamos, então, falando a respeito dessa lição, a respeito da divindade de Jesus. A introdução diz o seguinte, que a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente 735 anos antes de Cristo a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco, Isaías 7,14. Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. É muito importante salientar que não é uma parte da Escritura que Jesus vem cumprindo, e sim toda ela. Aliás, toda a Escritura fala-se de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que em todas as páginas da Bíblia nós vemos Jesus sendo ali indicado, sendo ali apontado, sendo ali revelado pelas Escrituras Sagradas. No capítulo 1, a introdução bíblica, a doutrina bíblica, estou errando tudo hoje aqui, da divindade de Jesus. Então, no primeiro capítulo nós vamos falar aqui os pontos também que se referem ao primeiro capítulo, que Jesus é Deus. Então a Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus igual ao Pai, portanto da mesma essência ou substância. Convém ressaltar que Jesus não é metade Deus e metade homem. Nada foi mudado na encarnação, portanto, ele é o perfeito homem, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E o perfeito Deus, em toda a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O termo grego morphe, que é forma, usado pelo apóstolo Paulo em sendo em forma de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, indica essência imutável, portanto Jesus jamais deixou de ser Deus. Jesus, nós vemos na história bíblica, no Evangelho, que ele vem através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo cobre Maria, e ali naquele momento ela começa então a gerar de Deus o Filho, o seu Filho. E Cristo então adentra a esse mundo, ao mundo dos homens, torna-se então 100% homem, porém também 100% Deus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, com os demais, eram judeus e foram criados um contexto monoteístico, portanto não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. João, 5,18, 8,58, 59, 10, do 30 ao 33. Seus interlocutores entendiam esse discurso, embora não o aceitassem. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus.
Romanos, capítulo 9, o verso 5 nos diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Colossenses, capítulo 2, o verso 9 nos diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tito, capítulo 2, o verso 13, nos diz: aguardando a bem-aventurança, bem-aventurada a esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 20, nos diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele não foi uma pessoa, como dizem outras pessoas que pensam diferente da Bíblia. Na verdade, eles pegam a Bíblia, mudam a Bíblia, ou até mesmo não mudam tanto, mas extraem dali entendimentos que, infelizmente, a Bíblia não diz. E, graças a Deus, a gente tem sempre isso em mente, porque isso garante que a nossa fé é uma fé bíblica, e não simplesmente alguém que chegou aí e começou a dizer coisas realmente que estão fora, né, arbitrárias às Escrituras Sagradas. No ponto 2, seus atributos absolutos. Né? Então, a divindade de Jesus é um fato bíblico revelado de 3 maneiras, de forma direta e com todas as letras, como em João capítulo 1, verso 1, que nos diz: e o verbo era Deus. Então, pelos seus atributos divinos, né, que nós conhecemos bem, a onipotência, a onisciência e a onipresença. O que a onipotência, em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, nos diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele se coloca realmente como Deus, o Todo-Poderoso. E esse é o significado da onipotência. A onisciência, João capítulo 21, verso 17. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes o que eu te amo. Né? Quando Pedro ali, ele confessa diante daquelas 3 perguntas de Jesus ali na beira da praia, né? Já Jesus ressurreto, e Pedro fala e responde isso: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor Jesus, ele sabe tudo, ou seja, mostra a sua onisciência. E a onipresença, Mateus 28, e o verso 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E a sua eternidade também. Né? Nós falamos sempre, lembrando sempre a respeito da onipresença, onisciência e onipotência, mas também aqui eu quero somar a eternidade, em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, Deus, a essência é a mesma, porém os papéis são diferentes, agem de forma diferente. Para quê? Para que eu e você possamos nos achegar a Ele, nos achegar a Deus. Bom, e também eu coloquei aqui pelas suas obras e títulos. Né? Então, Criador, Salvador, Santificador, Preservador. Né? São as suas obras e títulos. Então nós temos aqui, em primeiro momento que eu comentei, né, pelos seus atributos, mas agora pelas suas obras e títulos, que são de Criador. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Salvador, como Salvador, as suas obras e títulos, agora o Salvador. Filipenses capítulo 3, verso 20, que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Santificador, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 11, que nos diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele também é santificador. E agora preservador. Hebreus capítulo 1, verso 3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, nós temos aqui alguns pontos que mostram, né, esse nosso Jesus, o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o que está escancarado na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada fala dele. Nós temos então falando da sua divindade, no aspecto dos seus atributos e também no aspecto das obras e títulos, tá certo? É claro que não se resume somente a isso. Aqui é uma pincelada e talvez para você que é professor possa servir como uma dica. E esses versículos, você pesquisando, estudando, vai aumentar e com certeza tem muito material para a gente na Bíblia Sagrada, não é verdade? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal. Eu quero fazer aqui logo mais um sorteio, né, para os irmãos que seguem aqui
e que estão inscritos, que comentem aqui abaixo, né, alguma coisa. E dos comentários eu vou fazer um sorteio de um livro, tá bom? Não vai ter custo algum para o irmão, eu vou enviar totalmente grátis, tá certo? A gente entra em contato pelo WhatsApp, você me passa os dados e eu envio para você totalmente gratuito um livro. Ainda vou escolher aqui na minha biblioteca o que eu tenho que realmente é interessante, né? Fazer esse sorteio para vocês que acompanham aqui o canal. E eu acredito que vai ser uma bênção, tanto para mim, vocês contribuindo com o seu like, o seu se inscrever aí, e também o comentário. Daí, a partir do comentário eu vou fazer o sorteio, tá bom? Bom, então, nesses aspectos que nós falamos aqui, do ponto, eu tenho que voltar aqui para não falar errado, né? Seus atributos absolutos, né? O próprio texto da revista vem falando também a respeito do que eu estou comentando, mas para finalizar então esse comentário. O Filho, né, é Deus, o Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai em grego, homousios, to patri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica, né, a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um, em João capítulo 10, verso 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente, João capítulo 5, verso 26, João capítulo 8, verso 58, e eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que, em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. E aí nós lembramos claramente de João capítulo 3 e o verso 16. Capítulo 2, então, da nossa lição, a heresia que nega a divindade de Jesus. A heresia, qual é a heresia que nega a divindade de Jesus? É a heresia do arianismo, né? Aquele que vem de Ário. Então, o arianismo é o nome da doutrina, né? Formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, tá certo? Na primeira metade do quarto século. Ele dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai, era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Olha só onde chega, onde foi, né, essa teoria de Ário, mostrando essa doutrina para a igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas, o que chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da igreja cristã. Ário estudou em Antioquia, escola de Paulo de Samósata, não é o Paulo nosso da Bíblia não, tá? É outro Paulo já. Um dos principais defensores do monarquianismo dinâmico, que negava ser o filho da mesma substância do Pai. Reduzia Jesus à categoria das divindades pagãs. Sim, era Deus, com um D minúsculo, mas não igual ao Pai. Maria teria gerado um meio-deus, por isso, nem era plenamente Deus e nem plenamente homem. Essas são as afirmações e colocações da doutrina, né, que Ário apresentou, então, no seu estudo. E aí afirma Paul Tillich, um teólogo alemão, o seguinte, que essa foi a solução de Ário, né? Estava na mesma linha do culto aos heróis do mundo antigo. Esse mundo era povoado por meio-deuses derivados do único Deus incapazes de plenitude divina. Mesmo quando, no Olimpo, Jesus teria sido um desses deuses, quase Deus, mas não o próprio Deus. Assim, Ário negava a eternidade do Logos, defendia sua existência antes da encarnação, como as atuais testemunhas de Jeová, mas não aceitava que fosse ele eterno com o Pai. Insistia na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Olha aonde eles vão então chegar com as suas afirmações. Bom, no ponto 2 do capítulo 2, suas explicações, né? Então nós temos aqui o texto da revista, essa revista ela é bem explicativa no seu próprio texto, tá? Então, muito interessante realmente a leitura dela, faça a leitura, indique aos seus alunos que faça a leitura bíblica da revista, bíblica também, né? Mas é importante para a gente encaixar melhor o assunto quando em aula, né? Quando em sala. Bom, suas explicações, ele usou aqui como base Provérbios 8, 22, que diz: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Esse é o versículo que ele monta a sua tese, né? A sua doutrina, enfim. Bom, Alexandre, bispo de Alexandria, discordava dele, respondendo que a posição de Ário negava a divindade do Verbo e, em consequência, de Jesus Cristo. E já que a igreja desde o começo tinha adorado Jesus Cristo, se a proposta de Ário fosse aceita, a igreja teria
de ou deixar de adorar Jesus ou adorar uma criatura. O conflito tornou-se público e Ario foi deposto de suas funções da igreja. Ele não aceitou a sanção, escrevendo para os bispos amigos que tinha prestígio e popularidade na cidade. Com isso, seus partidários fizeram um protesto, marchando pelas ruas cantando suas máximas teológicas. Houve o tempo que o verbo não existia, como acabamos de afirmar aqui acima no esboço. O imperador Constantino estava mais preocupado em manter coeso o império, e a divisão da igreja era vista como uma ameaça a essa unidade. O conselheiro teológico do imperador, o bispo Ósio de Córdoba, foi enviado para Alexandria para uma conciliação, porém, ele constatou a gravidade e a profundidade do problema e, com isso, o imperador convocou o concílio de Nicéia. Só um adendo aqui, Constantino, ele não oficializou o cristianismo como a religião oficial do seu período, né? Do seu período como imperador. Mas ele atendia a igreja de forma branda, a qual já não mais fazia perseguição aos cristãos. Então, no tempo de Constantino, para nós só rapidamente aqui no quarto século falar um pouquinho a respeito da perseguição, não existia essa perseguição, cessou essa perseguição no tempo de Constantino, e depois o próximo imperador dele, aí sim, ele oficializa essa religião, né, os cristãos, como a religião oficial do império, né, e aí todos estavam dispostos a serem cristãos. Tá? Mas então, só para somar aqui essa informação a tudo que a gente está falando aqui, né? Então existia uma preocupação muito grande de Constantino avaliar essas questões, e quem definia, quem determinava muito dentro da igreja era justamente o imperador, né? Afinal de contas, quem ia dizer não ao imperador ou dizer que estava errado. Mas enfim, nesse concílio de Nicéia, os cristãos que defendiam, como nós cremos hoje, ganharam, né? Aqui depois no final do esboço a gente vai ver que realmente foi algo positivo para a crença correta da Bíblia, mas depois ainda os arianos voltaram a falar né, ao imperador e querendo rever alguns pontos, enfim, a igreja ainda sofreu muito com isso, não acabou por aqui, né? Muito bem, e aí, ponto 3, então, como solucionar essa controvérsia? Mais uma vez eu repito, o texto da revista é bem explicativo, bem interessante, mas eu coloquei aqui, que Eusébio de Nicomédia expôs a doutrina arianista, pois tinha convicção absoluta de que, após sua apresentação, todos os delegados o apoiariam, aceitando-o como correta. Mas grande foi sua decepção quando o plenário se manifestou com indignação ao ouvir a ideia de considerar o Filho de Deus como criatura, por mais exaltado que fosse tal criatura. Alguns chegaram a arrebatar o seu discurso e rasgar em pedaços em meio aos gritos de blasfêmia, mentira, heresia. Isso quebrou o clima, né, pacífico e suave da reunião. Apesar das tentativas de prosseguir a análise de passagens bíblicas, logo ficou claro que os arianos podiam interpretar qualquer citação de maneira que os favorecia. Por essa razão, a Assembleia decidiu compor um credo que expressasse a fé da Igreja em relação às questões em debate. Eusébio de Cesareia, autor da proposta de se formular um credo, sugeriu o credo de Cesareia, alegando ter recebido o texto de seus precessores. A esse credo, segundo Latorrette, com a aprovação do imperador e talvez por sua sugestão, como eu disse, a influência do imperador em tudo que se fazia ou definia na igreja era muito grande, então ele tinha realmente peso, né, no que haveria de ser decidido. Acrescentou a palavra homousios, da mesma substância, aplicada a Cristo. Assim, o credo de Cesareia foi modificado, tornando-se o conhecido credo niceno. Apenas 2 bispos se recusaram a assinar, os demais o assinaram, e cujo teor é o seguinte. E agora eu vou fazer menção do credo, então, que nós estamos falando aqui. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai. Deus de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. As coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação, desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Esse é o resumo que eu tenho aqui nesse esboço, nesse estudo. E lembrando a você que o que eu estou falando aqui, lendo como esboço e tal, é justamente o livro de apoio, tá, da revista. E é muito importante você ter isso em mãos também. Tá certo? Então aqui a gente vê, né, a respeito desse credo, de como foi, o que aconteceu, um pouco, né, da história. E a gente vai aqui então caminhando e agora chegando ao terceiro capítulo,
implicações do arianismo na atualidade. E aí, na atualidade, quem são aqueles que pensam da mesma forma e se desenvolvem da mesma forma como os arianos, né? Nós temos aqui claramente que os testemunhos de Jeová, né? Que tem como sua tradição, que usam, fazem uso, a tradução do Novo Mundo, né? Que é a tradução dos testemunhos de Jeová aqui. Então, o Jesus das testemunhas de Jeová não é o mesmo da Bíblia. O apóstolo Paulo adverte os cristãos, prevenindo-nos desse outro Jesus. O movimento das testemunhas de Jeová afirma que Jesus é igual a Satanás. A Bíblia, porém, ensina que ele é igual ao Pai. A liderança do referido movimento ensina a ser Jesus o destruidor, o Abaddon, de Apocalipse 9, 11 e 56. Mas o Jesus das Escrituras Sagradas é o Criador, de João 1, verso 3 e Colossenses 1, 16. O Jesus desses arianistas de hoje tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo. Porém, o Jesus revelado na Bíblia nasceu Cristo. E que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, verso 11. As Escrituras revelam Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, como o verdadeiro Deus, conforme estudamos nos capítulos anteriores. Os arianistas de hoje representados pelas testemunhas de Jeová, mostram somente os elementos característicos do ser humano e omitem, da mesma maneira, os atributos exclusivos da divindade. É assim que esse grupo seleciona apenas as passagens bíblicas que tratam da natureza humana para contrabalançar a verdadeira identidade de Cristo e, desse modo, persuadir o povo de que Jesus não é Deus e que é inferior ao Pai. Essas passagens são conhecidas de todas as testemunhas de Jeová, pois elas se encontram no livro Raciocínios à Base das Escrituras e na brochura Deve-se Crer na Trindade. O nome do livro, tá? O nome do livro é Raciocínios à Base das Escrituras e na brochura Deve-se Crer na Trindade. Esse é o nome do livro, tá bom? Bom, e aí, mais um pouco eu coloquei aqui, né, destacando a respeito do nosso livro de apoio, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso está relatado em Mateus capítulo 24, verso 36. Esse versículo se encontra também em Marcos 13, 32. São passagens bíblicas que foram usadas pelos arianistas no calor dos seus debates, pelo próprio Ário, né, e hoje pela religião das Testemunhas de Jeová, para dizer que Jesus não é Deus. Pois os textos sagrados aparentemente afirmam que há coisas que o Pai sabe e o Filho não. A verdade é que o Filho é onisciente, ele é Deus e, ao mesmo tempo, homem. Como a insistência do Novo Testamento na divindade de Jesus deve ser harmonizada com a insistência do Novo Testamento na ignorância e na dependência dele, é assunto de suma importância para a igreja. Então, e deve-se evitar, tentar destacar uma verdade para tentar preservar outra. O texto sagrado deve ser analisado à luz do contexto. Está escrito também que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, Apocalipse 19, 12. E isso não significa que o Pai desconheça esse nome. Quando nós temos esse versículo, mas Jesus ele disse que só o Pai sabe, mas quando ele recebe todo o poder me é dado no céu e na terra. Com certeza ele também tem a ciência desse momento, o qual é a pergunta dos apóstolos, quando há de vir o reino. E Jesus fala que certas coisas não competem agora eles saberem, e sim está preservada com o Pai. E ponto final. E a história segue e não se fala mais nisso. Porque ficou realmente somente a cargo do Deus Todo-Poderoso essa resposta. Bom, depois os movimentos orientais, esse eu vou ler aqui da revista, olha só, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Tá certo? Então, realmente os movimentos orientais desconsideram totalmente toda a história e escritura sagrada. Outros grupos, e daí nos outros grupos aqui fala-se que o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Então, o Jesus mencionado no Alcorão é um mero mensageiro. Na teologia islâmica, o Senhor Jesus não é reconhecido como Deus. Tá? Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu pelos nossos pecados e nem ressuscitou. A cristologia deles provém de fundamentos equivocados apresentados no Alcorão. Eles consideram Maomé como o último mensageiro, o selo dos profetas, e superior a Jesus. Então, assim, com relação às outras crenças, tanto, como diz aqui o ponto 2, os movimentos orientais e até mesmo outros grupos, eles simplesmente desconsideram a Bíblia. Eu penso que a Bíblia é algo para aqueles que creem.
E é claro que a investida do inimigo contra isso deve ser muito grande, né? Tem que ser muito grande, porque afinal de contas, aqueles que compreendem as Sagradas Escrituras, qual é o seu destino? É o céu, na presença de Deus, na de Cristo. Tá certo? Muito bem. Bom, e daí, eles não creem na Bíblia, têm a sua escritura, pensam daquela maneira, enfim, e eles estão ali realmente não fazendo sentido a nossa doutrina e o que nós cremos. Mas querem, né, destruir o cristianismo. Bom, é só estudar um pouco de história a respeito do cristianismo e o, meu Deus do céu, né, o pessoal aqui, o Islã, que nós vamos ver, né, na história, em algum momento ali na península da Europa, nós vamos ver que houve um momento decisivo, onde eu e você estamos falando aqui, né, a língua portuguesa, e foi em uma batalha, me parece que em 633 ou 722, né, teve uma batalha dos cristãos contra os islâmicos e os cristãos venceram, e por isso o mundo recuou um pouco, o islamismo recuou um pouco no mundo, e por isso garantiu que nós hoje estejamos aqui falando português. Bom, de onde Maomé tirou essas ideias? É a pergunta do esboço aqui. Há muitas controvérsias. Eruditos islâmicos do passado afirmam que Maomé ouviu de certos cristãos sobre a existência de 3 deuses, Deus, Jesus e Maria. No entanto, sabe-se que os ensinos gerais de Maomé vieram de suas próprias mulheres, pois foi polígamo, né, e possuiu harém. Algumas eram de origem judaica e cristã. Algumas dessas mulheres influenciaram, com toda a probabilidade, os ensinos do profeta. E outras tiveram um papel importante na história do Islã. Foi por meio dessas informações que Maomé desenvolveu a sua teologia. O Alcorão afirma ser blasfêmia crer que Jesus é o Filho de Deus, pois apresenta a filiação como resultado de relação sexual, e isso implicaria cópula, né, conjugal entre Deus e Maria. Dessa maneira, todos nós reputamos também por blasfêmia. Porém, é isso que a Bíblia ensina? De modo algum. A expressão como Filho de Deus, no Novo Testamento, significa a sua origem e a sua identidade. Jesus disse: eu saí e vim de Deus, João 8,42. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, então a conclusão da lição é bem curtinha, olha só, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Né? Isaías 45:21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Por isso, é muito importante nós estarmos estudando esse tema, né, tão importante, na Escola Bíblica Dominical, e também outro momento, em algum curso que você faça, com certeza vão falar a respeito da deidade de Cristo, e é um assunto que precisa estar sempre na nossa mente. É claro que sermos, né, todos doutores no assunto não vamos conseguir, mas pelo menos entender o que estão falando, nós precisamos sim entender, compreender um pouco, saber defender a nossa fé, não é verdade? Um pouco não, um tanto que realmente dê para poder falar com as pessoas. Porque simplesmente ouvir e aceitar o que as pessoas dizem erroneamente e você ficar calado, esse não é o caminho, esse não é o certo, nem é o correto do cristão. O cristão ele precisa se levantar, e levantar com ousadia no espírito, algo que venha de Deus na sua vida para a vida do próximo, né? E você podendo então, tendo entendimento do que é, poder sim falar com sabedoria. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo, né, que convém dizer. Mas se você não estudar o assunto, como é que você vai falar a respeito de alguma coisa? Como é que você vai defender a sua fé? Como é que você vai defender, né, aquilo que você crê, enfim. E talvez possa até ser envergonhado. Então, uma bênção essa aula, uma bênção. E eu espero que você deixe o like mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, tá certo? E, mais uma vez, lembrando, no próximo vídeo eu vou apresentar então qual vai ser o livro que eu vou sortear para vocês inscritos aqui e que deixarem o comentário, tá certo? No próximo vídeo, aí vocês vão comentar, eu vou fazer uma pergunta ou deixar alguma coisa ali que vocês possam comentar e participar do sorteio, tá bom? Eu vou fazer o sorteio então, aí o sorteio a gente faz assim, no próximo vídeo, que vai ser a aula de número 6, eu apresento, vocês fazem os comentários, na próxima aula, no próximo vídeo, eu já revelo quem foi então o sorteado, faço um vídeo aqui, eu vejo como que seria a melhor opção para fazer esse sorteio da melhor maneira, tá certo? Então, desde já quiser deixar um comentário a respeito do que foi falado, do tema da lição de hoje, fica à vontade, é bênção, tá certo? Contribui bastante, talvez alguma coisa ou outra que a gente não consegue falar tudo aqui, né, em pouco tempo. Você pode também tecer um comentário, fique à vontade, né, a casa é sua. O canal aqui, ele está direcionado para a Escola Bíblica Dominical, mas é claro que você tem liberdade aí também de expor a sua opinião, tá bom? E vai ser bênção para a vida de todos nós. Então, eu espero que esse vídeo possa somar a sua aula,
até mesmo você que não é professor está acompanhando. Desde já, muito obrigado a todos vocês. Até aproveitar e agradecer a você que está inscrito, né? Você que tem acompanhado aqui o canal. Muito obrigado pela inscrição de todos. Mas eu gostaria muito, até o meio do ano de 2025, chegar a 2.000 inscritos, né? Seria uma bênção poder ter mais pessoas aqui com a gente e poder também melhorar e trazer coisas novas, né? À medida em que a resposta dos inscritos, das pessoas que chegam aqui no YouTube, vai acontecendo, a gente também se anima por aqui para poder fazer um conteúdo melhor. Aqui já tem umas ideias também aqui, preciso conversar com algumas pessoas e vai ser bem legal poder trazer algo novo e diferente aqui para o canal, tá bom? Deus em Cristo Jesus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.